Olá, nono ano. Bom, vamos dar continuidade ao capítulo 4. Hoje vamos falar sobre a fragmentação do espaço europeu. Bora lá. A gente vai abordar nessa aula alguns fatores históricos que são primordiais para que a gente entenda o panorama e o mapa político atual da Europa. Então a gente precisa retomar alguns fatos históricos, tá? É claro que quando vocês veem na matéria de história, vocês acabam aprofundando mais, né? Na geografia a gente precisa falar do que acontece atualmente, nas últimas décadas, mas às vezes a gente precisa voltar e pegar alguns fatos históricos, né? Muitas das vezes, para que vocês compreendam como é que realmente é formado esse espaço geográfico, no caso de hoje, o espaço geográfico europeu, tá? Então vamos começar relembrando, né, alguns fatos da Segunda Guerra Mundial, que havia um pacto germano-soviético, que foi um acordo entre a Alemanha e a União Soviética, para que os dois, né, não disputassem mais o território da Polônia e que assim eles dividissem esse território sem que houvesse uma batalha ou invasões, né? Isso aconteceu lá para 1939. Só que 2 anos depois desse acordo, a Alemanha acabou descumprindo esse pacto e acabou invadindo a Polônia com o comando, né, de Hitler. E ele comandou a invasão desse território soviético e conquistando os territórios da União Soviética. Mas os alemães eles acabaram esbarrando no nacionalismo soviético. Então, o povo, né, soviético começou a destruir a área que os alemães estavam ocupando, né, que eles estavam conquistando, para que eles parassem de tentar tomar o restante do território, né? Mas, mesmo assim, os alemães eles deram continuidade e continuaram adentrando o território. Só que eles se depararam, chegou um certo momento que eles se depararam com o rigoroso inverno, né? E por isso eles acabaram recuando e não conquistaram mais territórios soviéticos. Assim, o Exército Vermelho, né, quando a gente fala Exército Vermelho, é o Exército Soviético, né, da União Soviética, ele conseguiu recuperar o território que havia sido conquistado pela Alemanha, boa parte, e então retomando as terras e colocando no poder dessas áreas, né, no caso dos governos soviéticos, para que eles expandissem a ideologia, né, do socialismo, até que eles foram expandidos por todo o território do leste europeu. As tropas soviéticas, elas conseguiram conquistar e dominar Berlim com a ajuda dos aliados, né, principalmente dos Estados Unidos. Então o eixo foi perdendo a força até chegar ao fim com o suicídio de Hitler, né? E assim o fim da Segunda Guerra Mundial. Como a Alemanha ela estava destruída, foi feita então, após a guerra, né, foi feita então uma divisão no território, que ele foi dividido em 4 partes, né? 3 sob dominação capitalista e uma sob dominação socialista. Então, o Stalin, né, ele começa a perceber, né, o socialista, ele começa a perceber que o socialismo estava perdendo espaço para o capitalismo. Então, ele tentou bloquear o acesso de mercadorias dos Estados Unidos a Berlim, lembrando que a Alemanha se encontrava todo no período pós-guerra, você tinha lá o Plano Marshall, a ajuda dos Estados Unidos à Alemanha, né, que estava devastada, e assim a Alemanha foi tentando se reerguer, né? Mas aí os soviéticos olharam e falaram, não, a gente precisa dar um jeito. Stalin falou, não, precisamos bloquear o acesso de mercadorias, então, dos Estados Unidos a Berlim. Porém, ele não teve sucesso nesse bloqueio e os Estados Unidos eles conseguiram continuar abastecendo a Alemanha após o fim da guerra. Então, assim, com
acabou gerando conflito, né, uma divisão super ideológica, né, de um lado os Estados Unidos ajudando ali a Alemanha, outro lado Stalin, os soviéticos. E a Alemanha ela passou a ter uma nova divisão. Perdão. Ela passou a ter uma nova divisão. De um lado, né, a Alemanha Oriental, que seria a leste, tá? O lado direito. E do outro, a oeste, seria a Alemanha Ocidental, tá? A parte oriental era de domínio socialista, né? Leste, domínio socialista. E a parte ocidental de origem de domínio capitalista. Aí nisso eu tenho o início da Guerra Fria. Então, até 1961, perdão, os cidadãos de Berlim, eles conseguiam, né? Os cidadãos de Berlim, eles conseguiam passar livremente de um lado para o outro da cidade, né? Porém, com o encerramento da Guerra Fria e com a grande imigração das pessoas que moravam, né, em Berlim, né, capital da Alemanha, do lado oriental para o lado ocidental. Por quê? Porque o lado ocidental estava ali recebendo os recursos dos Estados Unidos, estava se reerguendo, se desenvolvendo muito mais do que o lado socialista do lado, né, oriental, que era o lado soviético. E aí as pessoas, opa, a gente precisa mudar pro outro lado, que o outro lado está melhor, né? Foi nesse meio a isso, né, que em 1961 o governo da Alemanha Oriental resolveu construir um muro dividindo esses dois, né? E decretou também as leis proibindo a passagem de pessoas para o lado ocidental, né, da cidade de Berlim. Então foram vários soldados trabalhando na construção do muro, né? Um muro realmente é de concreto, com aqueles fios de arame cortantes, soldados com cães vigiando, a areia, né? Você não tem só um muro, você tem um espaço entre o muro, né? Entre os dois lados. E nesse espaço ali você tem areia, você tem mina. A areia, se alguém conseguisse passar, né, logo no início, ficavam as pegadas na areia, então eles conseguiam identificar se alguém tinha passado para o outro lado ou não. Então, o muro ele não respeitou casas, nem prédios, nem ruas, né? Os policiais e soldados da Alemanha Oriental, eles impediam e até mesmo matavam quem tentasse ultrapassar. Obviamente, alguns conseguiam, mas muitos acabavam sendo até mortos, né, tentando passar. Muitas famílias, né, acabaram sendo separadas, né, da noite para o dia. E o muro ele possui esses arames, né, essas cercas elétricas com alarme e uma pista de corrida com cães super ferozes que estavam ali sempre de guarda e uma vala também para dificultar a passagem, né? Então faziam de tudo para que as pessoas não fossem para o outro lado tentar ou rever a família ou estar com a família, se reunir e viver, né, juntos, ou realmente estar de um lado onde você teria a disseminação do capitalismo. No caso, os socialistas não queriam isso. Havia torres de vigilância com vários soldados super preparados para atirar também. Foi o símbolo, né, o maior símbolo da Guerra Fria, foi a construção desse muro, que dividiu por cerca de uns 28 anos a Alemanha nesses dois blocos, né? Um era a República Democrática da Alemanha, que seguia esse regime socialista, né, liderado pela União Soviética, né, que está a leste, e a República Federal da Alemanha, que seria já o do Ocidente, que era conduzida sob o regime capitalista. Daí, lá para o final de 1989, depois de terem ouvido no rádio um comunicado das autoridades comunistas sobre a possibilidade dos cidadãos da Alemanha Oriental
eles acabaram, naquele momento, podendo viajar para o Ocidente, né, para visitar a família, passar um tempo. Então, uma massa muito grande de pessoas começou a se amontoar em frente, né, às cancelas que davam passagem pelo muro. Assim, de forma bem espontânea, né, deram-se os primeiros passos para o fim da existência daquele paredão que acabava separando os alemães como se fossem dois países distintos, né? E após a queda do Muro de Berlim, as autoridades elas optaram por deixar de pé até uma parte simbólica do muro. Então, quem vai viajar para a Alemanha consegue observar essa parte do muro, até trazer um pedacinho do muro para casa. E ainda existe cerca de 1.000 metros, mais ou menos, onde diversos artistas acabaram fazendo vários desenhos, né? Sobre uma interpretação sobre esse muro, que seria o muro da vergonha, né? Entre aspas. E assim o Muro de Berlim ele tornou-se uma imensa galeria, né, a céu aberto, tentando um pouco mascarar todo o sofrimento, né, que já foi gerado por ele. Coloquei até aqui, né, a imagem do Muro de Berlim, que as pessoas reivindicando, né, que acabasse o muro. Bom, tá certo. Esse foi um panorama sobre a formação, né, dos estados, no caso da Alemanha, durante, né, os períodos de guerra. Claro que na Primeira Guerra você também teve conquistas e perdas de territórios para o Império Russo. Depois, quando a Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria logo em seguida, a gente teve todo esse panorama e para chegar ao que a gente consegue observar hoje, né, como Europa, né, os países que a gente conhece hoje em dia. Bom, e a gente também fala, né, quando a gente dá esse assunto, sobre a evolução, digamos assim, um processo da União Soviética até a CEI, que seria a Comunidade dos Estados Independentes, que estão ali entre a parte asiática da Rússia, né, e o lado europeu. Então, o fim da União Soviética e o fim da formação, e na verdade o início da formação de uma CEI, que é a Comunidade de Estados Independentes, ocorreu porque naquela época a população já não aguentava mais a União Soviética e o planejamento, né, não estou generalizando, mas boa parte da população que estava ali dominada pelos soviéticos. Então havia um planejamento para uma reorganização do governo, que não acabou dando certo, né? E então, em 1991, os presidentes da Rússia e da Ucrânia acabaram divulgando que não tinha como a União Soviética continuar e assinaram um tratado que tinha como objetivo principal criar uma comunidade de estados, e foi assim que nasceu a Comunidade dos Estados Independentes, né, em 1991. Teve como objetivo principal estabelecer um sistema econômico e de defesa entre as nações da antiga, né, União Soviética. E os primeiros integrantes que eles fizeram parte desse bloco foi a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Os primeiros integrantes desse bloco. Então, resumindo, com o final da União Soviética, acabou proporcionando a independência de várias nações que acabavam integrando ela, né?
Porém, o vínculo entre esses países acabou gerando entre eles uma grande dependência das relações econômicas, políticas e militares, né? E foi aí que foi criada essa comunidade de estados independentes. A população dessa comunidade, né, de estados independentes é de aproximadamente mais de 250 milhões de habitantes, sendo a Rússia o país mais populoso, tá? A autonomia de cada nação ela é respeitada, não havendo, portanto, uma interferência entre os países nas questões políticas internas, né? Qualquer país ele pode abandonar essa comunidade de estados independentes após ter anunciado que realmente deseja sair, né? E que avise com antecedência também, né? A Federação Russa é a nação com maior destaque no bloco, porque ela apresenta uma grande importância no cenário econômico e no geopolítico global. As nações, de um modo geral, elas estão estabelecendo relações econômicas, né, com países fora do bloco e reduzindo os laços com os países que são integrantes da CEI, da comunidade. Gente, uma coisa que eu esqueci de mencionar é um mapa. Eu não coloquei aqui, mas tem que no livro de vocês, na página 141, tem um mapa da Europa durante a Guerra Fria. E vocês vão observar, né, a cortina de ferro, né, em 1955, separava o lado soviético, né, do socialismo, e do lado capitalista, né, no caso a Alemanha Oriental, Ocidental e Oriental, né. Vocês conseguem ver bem essa divisão no mapa. Eu gosto sempre de colocar, não sei porque aqui dessa vez não entrou esse mapa. Outro mapa interessante também, na página 143, tem um mapa sobre a evolução histórica do Império Russo, né? O Principado de Moscou e depois a expansão ao longo dos anos, né? O Principado de Moscou no século XV, né? 1462, e depois a evolução dele até 1900, né? Então, vocês conseguem observar, acho que está aqui escrito em algum lugar. Aqui na legenda, né? Eles colocaram. Entre os séculos XV e XVIII, enquanto as potências europeias realizavam sua expansão marítimo-comercial, né, para a América, África, Ásia, a Rússia, ela fazia em direção às terras que estavam a leste. Foi assim que se formou esse Império Russo, né, tão famoso Império Russo. E aí você tinha o czar, que foi uma espécie de um título criado para denominar os monarcas. Tem até uma estátua do monumento de Ivan. Então é isso, gente. A gente teve esse fim da União Soviética, né, após anos de competitividade com o bloco capitalista, né, que ganhava cada vez mais com a diversidade, né, de produção e incorporava novas tecnologias no processo produtivo, que gerava um grande bem-estar econômico e social para a população, e o descontentamento, né, desses outros países, como eu já citei, e não estarem mais satisfeitos com a União Soviética e queriam partir para o bloco capitalista, né? Então houve um grande mal-estar, né, entre essas duas ideologias, né? Uma guerra. Então, do lado soviético acontecia muita falta, né, de estoque de alimentos, alta taxa de desemprego, que se juntaram à falta também da democracia. E a burocracia já estava tão nociva às sociedades socialistas que realmente acabou, né? Teve um fim.
Na página 147 tem um mapa também, que vai mostrar as ex-repúblicas soviéticas, que se tornaram os estados soberanos em 1991. Então, tudo que tiver mais em amarelo escuro são esses estados, né? Tem Ucrânia, Geórgia, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, e que junto com a Rússia eles construíram uma comunidade desses estados independentes, como eu já falei, né, em 1991. E na página 153 tem esse mapa da comunidade de estados independentes, que ele vai estar mais atualizado, tá? Vai aparecer os atuais membros, as antigas repúblicas da União Soviética, declaradas independentes, né, em 1991, e também vai aparecer em verdezinho, né, que é a antiga república da União Soviética, que não aderiu à comunidade dos estados independentes, como foi o caso da Geórgia, tá bom? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando. Eu vou colocar direitinho quais são os principais exercícios para vocês fazerem e posteriormente eu vou fazer uma revisão também, tá bom? Que é bastante conteúdo para vocês. Beijo, gente, até a próxima.